de vida. Seja bem-vindo, pastor Gabriel. Que o Senhor Jesus, Ele te use poderosamente, te abençoe poderosamente. Eu sei que nós que somos homens que caminhamos com o Senhor, sabemos quando estamos em casa. Não importa o CEP, não importa a localização, mas quando nós entramos e o Espírito Santo está no nosso meio, a gente sabe que a gente está no lugar comum, a gente está na terra de Deus. Amém. Foi como Moisés, quando chegou ali na sarça ardente, Deus disse: essa terra não é mais a terra aqui comum de Midian, essa terra é a terra do céu. E Moisés reconheceu aquele lugar, Deus mandou ele tirar as sandálias. Então que Deus te use poderosamente, que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, e que você se sinta poderosamente agraciado por Deus e abençoado por ser esse homem que veio servir o corpo de Cristo. Vamos mais uma vez dar uma salva de palmas ao pastor Gabriel. Deus abençoe sua vida. Apresente ali o irmão que está com você, em nome de Jesus. Dá um oi aí, vê se está ligado. Oi, pode. Tá bom? Se quiser Tá mais som, você pode pedir eu ia falar sonoplasta, mas eles não gostam de sonoplasta. Eles gostam de sou do áudio. O líder do áudio ali está ali, não é não? Homem de Deus. Esses caras nos ajudam a pregar. Eles podem acabar com o nosso culto aqui ou nos elevar. Tem que ter amizade. Quando ele joga o microfone lá embaixo para mim aqui, acaba a minha voz, minha garganta, eu vou meio que perdendo a concentração, porque vai tirando a voz. E quando ele acerta, ele também faz até eu ficar mais pentecostal do que eu sou. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para o áudio, gente. Para a comunicação. Vamos dar uma salva de palmas. Muitas vezes essas equipes, elas são invisíveis, né? As pessoas costumam ver quem está mais aqui no altar, porque naturalmente estão mais relevantes aos olhos nossos. Mas muitas coisas estão acontecendo nos bastidores da igreja, e ai de nós, se não fôssemos o corpo de Cristo Jesus. Então Deus continue a abençoar todos aí, todas essas equipes que estão nos bastidores aí, pregando e cantando aqui com os levitas em nome de Jesus. Deus abençoe, Obrigado, querido. pastor. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Livro do Êxodo, capítulo de número 31. Eu sei que o tema dos cultos de quinta-feira está no capítulo de número 34, mas eu acho que voltou. Eu irei fazer a exposição no capítulo de número 31, levando em consideração que a história destes escolhidos de Deus começa neste capítulo do livro do Êxodo. No capítulo 31 eles são chamados por Deus. No capítulo de número 35 eles são apresentados ao povo de Deus por Moisés. Então a designação, as especificações e qualidades estão presentes no capítulo de número 31, e eu irei me utilizar desse texto para a exposição desta noite. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Júnior Andrade. Eu tenho muito ouvido falar do Senhor através do pastor Daniel Alves, que foi o meio para nós estarmos aqui, que nos apresentou, e eu fico muito feliz. Ele mandou o link para mim do canal, né? E eu disse, deixa eu ver como é que o pastor da igreja prega, para a gente ter uma noção da dinâmica da pregação. Deus abençoe a vida do senhor, da sua mãe digna esposa, dos pastores que cooperam adjunto do Senhor aqui nesta casa. Eu fico muito feliz e grato pela vida dos homens de Deus que estão ladeando o pastor Júnior Andrade, o pastor Ednésio, o pastor James e os demais obreiros que eu não consegui pegar o nome. Que o Senhor Jesus os abençoe de uma forma toda especial. Eu estou acompanhado do meu companheiro, amigo de batalha, pastor José Dias. Pensa num crente, irmão, homem de Deus, né? Eu estou feliz, mas ao mesmo tempo ainda estou trêmulo, porque na entrada aqui para Samambaia, por pouco não aconteceu uma fatalidade conosco. Mas eu senti que Deus segurou o outro carro para evitar uma colisão terrível. Eu estou também com meu filho, que acredito que subiu para o outro andar, o Ismael. Tenho 3 filhos, pastor: Ismael, Isabela e Isaac. E eu estou com essa carinha aqui de 40, mas eu só tenho 26 anos de idade. Minha esposa tem 24 e nós temos 3 filhos. Eu costumo dizer que lá em casa nós é crente até demais, né? Porque 3 filhos nessa idade não é para qualquer um. Todos encontraram o texto bíblico? Diz assim o texto: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome
a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e lavramento de pedras para engaste, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Isamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo quanto tenho ordenado. Amém, queridos? Poder assentar. Habilidades são dádivas de Deus para os homens. Você está sentado em uma poltrona confortável devido a habilidades que as pessoas tiveram de confeccionar estas poltronas. Tudo depende de habilidades. As habilidades são coisas que estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento de personalidade, de obras e de coisas que são de extrema importância para o nosso convívio social. Observe que o capítulo de número 31, o Senhor chamou homens que, na maioria das vezes, a ótica humana não tinham as qualificações devidas para o serviço específico. Mas o Senhor chama, e o Senhor é o Deus que dá as habilidades para que aquilo que Ele quer que seja feito se torne uma realidade. Eu quero falar nesta noite sobre habilidades que promovem. Repita comigo no 3. 1, 2, 3. Habilidades que promovem. Então, o capítulo de número 31, o Senhor chama estes homens. O homem que se destaca neste texto, ainda que sejam dois chamados, existe um aqui que se destaca mais do que o outro. Observe que o nome de Bezaleel aparece primeiro. O Senhor o chamou. Este homem vai ser dotado por Deus de habilidades. Só que, observando o texto bíblico, eu cheguei à conclusão de que as habilidades de Bezaleel dependem de 3 fatores importantes na sua vida. O primeiro fator é que no versículo de número 2, o texto bíblico diz que ele foi chamado por Deus, e o Deus que o chamou pelo seu nome. A primeira qualidade ou característica, o primeiro ponto, o primeiro fator que vai dar a este homem aqui as habilidades que ele tem e que ele vai desenvolver, é por quem ele foi chamado. Existem pessoas que são chamadas por elas mesmas. Existem pessoas que são chamadas por homens, mas existem outras pessoas que são chamadas por Deus. E existe uma grande diferença entre aquele que é chamado por Deus e entre aquele que é chamado pelo homem. Observe que a Bíblia Sagrada nos mostra esta severa realidade. O homem chamado por Deus, ele está a serviço de Deus. Ele está a serviço do povo de Deus. Ele está a serviço da casa de Deus. O homem chamado por Deus, ele serve única e exclusivamente ao Senhor que o chamou. O homem que é chamado pelos homens, ele serve nada mais, nada menos do que os homens. Ele faz a vontade dos homens. Eles são pessoas segundo o coração dos homens, diferente de quem é vocacionado por Deus. Porque quem é vocacionado por Deus não é segundo o coração dos homens, mas é segundo o coração de Deus. Nós temos ainda no livro do Êxodo 2 pessoas distintas que expressam esta realidade. E aqui, talvez eu faça um trocadilho justo sobre a grande diferença de ser chamado por Deus e de ser chamado pelos homens. Nós temos Moisés, em primeiro lugar, que é um líder chamado por Deus. Moisés subiu um monte para buscar a palavra de Deus para o povo.
Observe, Moisés está a serviço de Deus e a serviço do povo. Enquanto Moisés sobe o monte a serviço de Deus, existe Arão que está embaixo do monte a serviço dos homens. Nós temos dois líderes aqui, distintos, como disse, um líder segundo o coração de Deus e um líder segundo o coração dos homens. O líder segundo o coração dos homens vai ter as suas obras. E quais são as obras de Arão, pastor? Quando o povo percebeu a ausência de Moisés, eles disseram: queremos adorar. Colocaram pingentes, colocaram ouro na mão de Arão, e o líder, chamado pelos homens, confeccionou um bezerro para a idolatria. Veja como é diferente. O líder segundo o coração do homem só faz coisas para a perversão do homem. Mas um líder segundo o coração de Deus, ele promove a glória de Deus entre os homens. Moisés pode até estar distante, mas ele está buscando o que há de melhor no céu para a terra. Arão pode até estar perto, mas ele está fazendo o que há de pior para os homens aqui na terra. Existem dois líderes importantes em Israel: Saul e Davi. Saul é um líder segundo o coração do povo. A Bíblia diz que Saul foi constituído rei segundo a vontade do povo. O que foi que Saul promoveu? Perversão, usurpação. Quis fazer aquilo que não foi chamado para fazer. E esta é uma característica de quem não é chamado por Deus. Quem é chamado por Deus, irmão, sabe o que faz. Agora, quem não é chamado por Deus fica procurando o que é para fazer. Quem é chamado por Deus já tem um gabarito. Quem é chamado por Deus já tem uma designação correta. Ele não se perde no meio do percurso, porque Deus já deu a planta. Mas Davi é diferente. Como disse o pastor, Davi é um líder segundo o coração de Deus. Davi é alguém que Deus chamou entre as malhadas. Davi é o improvável que se tornou provável para promover a glória de Deus. O líder segundo o coração dos homens perverteu o sagrado. O líder segundo o coração de Deus trouxe o sagrado para perto dos homens. O líder segundo o coração dos homens promoveu o seu próprio trono e o seu próprio reino. O líder segundo o coração de Deus promoveu o trono de Deus, promoveu o reino de Deus. É diferente. Chamado por Deus a serviço dos homens, chamado pelos homens a serviço de si mesmos. É diferente. Então a primeira característica que dá estas qualidades para Bezaleel é que ele era chamado por Deus. Segunda característica, o texto bíblico diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. Esta é de fundamental importância para o desenvolvimento daquilo que fomos chamados para fazer a favor de Deus. Observe, queridos irmãos, que ser cheio do Espírito Santo à luz da Bíblia não é uma opção para o crente. Sim, eu não digo assim, talvez eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não, a Bíblia não dá essa liberdade. O que a Bíblia mostra é que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento para todo crente. Se não, vejamos, em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma ordem. Nós temos também em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, Paulo em forma de mandamento diz: não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Na mesma intensidade ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 e o versículo de número 19, o texto bíblico diz: não apagueis o Espírito Santo. Observe que a vida cheia do Espírito, para mantermos o fogo do Espírito aceso em nossas vidas, é importante entendermos que isto é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Eu fico pensando e um pouco assustado, porque os crentes do século 21 não são cheios do Espírito Santo. E eu cheguei à seguinte conclusão: é que tem gente na igreja que é cheia de muitas outras coisas. Existem pessoas na igreja cheias de preocupação.
Existem pessoas na igreja cheias de pecado, e por estarem cheias de pecado, o Espírito Santo não habita, porque Ele é santo. Existem pessoas que estão cheias do mundo e não têm tempo para se encherem daquilo que é do céu. E eu vim aqui nesta noite intensificar esta verdade. Você deve ser cheio do Espírito, você deve buscar o poder do Espírito, porque o Espírito Santo autentica o ministério do homem. No Antigo Testamento era uma bênção reclusa. Pouquíssimas pessoas eram cheias do Espírito Santo. E aquelas que eram cheias do Espírito causava ciúmes em algumas pessoas. Mas nós, queridos, temos um privilégio maior, porque ser cheio do Espírito Santo não é para alguns, não é para os pastores, não é apenas para os pregadores, mas é para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Estes, a Bíblia diz, que devem receber o dom do Espírito. A segunda característica é que ele foi cheio do Espírito. A terceira característica que dá estabilidade para estas habilidades que ele vai desenvolver é que ele foi humilde. Bezaleel foi humilde em que sentido, pastor? No sentido de trabalhar com alguém inferior a ele, Aholiabe. Observe que no versículo de número 2, o texto sagrado diz que Bezaleel era da tribo de Judá, a maior e mais importante tribo de Israel. Em contrapartida, o versículo de número 6 diz que Aholiabe era da tribo de Dan, uma das menores tribos de Israel. Deus chama alguém que está na maior, mas Deus também chamou alguém que está na menor. A qualidade deste homem é que ele vai trabalhar com alguém que é inferior a ele. É inferior, mas ele entende a relevância de alguém menor. Só existe alguém grande porque tem outros que são pequenos. Só existem pessoas importantes porque quem não é tão importante o tornou importante. Só existem pessoas famosas porque aqueles que estão no anonimato o tornaram famoso. Essa é uma qualidade que nós devemos aprender, para então desenvolvermos habilidades que promovem. Aprender a trabalhar com alguém que é menor. Mas eu fiquei observando isso aqui, a questão da distinção das tribos. Judá era uma tribo maior, e eu cheguei à conclusão da seguinte forma: a tribo de Judá tinha uma bandeira. Todas as 12 tribos tinham bandeiras. A tribo de Judá, segundo a tradição, tinha a bandeira de um leão. É por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. A característica era de leão. Leão fala de realeza, revela a majestade de Cristo, humanamente falando, poder, qualidades de caça. O leão é hábil, só que a tribo de Dan, a esfinge que estava na sua bandeira, era a esfinge de uma águia. Enquanto Bezaleel fazia parte da tribo do leão, Aholiabe fazia parte da tribo das águias. O leão é poderoso, mas a visão da águia é superior à visão do leão. O leão é bom aqui embaixo, a águia é boa lá em cima. Então, irmãos, ainda que você trabalhe com alguém que é inferior, não descredencie esta pessoa. Talvez você tenha força, mas ela tem visão. Talvez você desenvolva bem aqui embaixo, mas ela desenvolverá bem aqui em cima. Deus trabalha com os fortes, mas também trabalha com aqueles que veem o que mais ninguém vê. Então ele aprendeu estas coisas, trabalhar com alguém que é menor. Nos nossos dias isto é uma dificuldade muito grande.
Existem pastores que dizem: a minha igreja é maior do que aquela, então o meu serviço é mais relevante. Mas ele não entende que um dia a igreja dele também foi pequena. Existem pregadores que dizem... Esses dias, pastor, eu fiz um comentário, o camarada postou uma aberração teológica. E como é uma figura pública e posta de forma pública, porque é o seguinte: esses camaradas são figuras públicas, eles expõem as suas asneiras publicamente, mas eles não querem ser corrigidos publicamente. Eu fiz um comentário desfazendo a heresia que ele postou, e ele me chamou no privado e me esculhambou. Quem é você? Aonde você prega? Que nome você tem? Eu nem te conheço, não precisa conhecer para eu desfazer a besteira que você postou. E eu disse: deixa eu lhe dar um conselho, se você aceitar. Erros públicos devem ser corrigidos publicamente. Se você gosta de prejudicar pessoas publicamente, esteja disposto a ser corrigido em público, para que todos vejam que você não é o dono da verdade. Então os pregadores têm essa ideia: o pregador que prega nas igrejas maiores é melhor do que o pregador que prega nas igrejas menores. O povo de Deus é assim. O povo de Deus valoriza os catedráticos, mas não valoriza os pregadores de ruas, de becos e de valados. Eles desconsideram os que têm visão de águia, irmão. Porque eu vou dizer uma coisa: pregar num edifício, num prédio desse, é uma coisa difícil para você entrar. Se não for convidado, se não for fazer uma visita, não entra. A portaria não deixa. Mas na favela, nos becos, no meio da rua, com uma caixa de som nas costas, com uma visão de águia, você alcança muita gente para a glória de Deus. Mas a pergunta é: o que as nossas habilidades têm promovido? As habilidades que o Senhor deu a Bezaleel e a Oliabe promoveram o quê? Que nossas habilidades, as habilidades que o Senhor nos deu, o que elas têm promovido? E aqui eu vou pontuar algumas coisas em alguns minutos. Primeiro, as habilidades que Deus deu para estes homens, segundo o versículo de número 7 do capítulo de número 31, foi para a construção da tenda. As habilidades dadas por Deus foi para construir o tabernáculo, a tenda da congregação, o lugar do encontro. Em primeiro lugar, o que as habilidades destes homens promoveram foi culto. Porque a tenda era um lugar de culto, a tenda era um lugar de encontro, a tenda era o lugar que Deus descia no meio do povo. As nossas habilidades têm que promover culto a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 1, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As habilidades que Deus me deu devem ser um centro de adoração ao Eterno. Nós devemos produzir um culto agradável a Deus. A tenda, as habilidades para construir a tenda promoveram culto. Segundo, na construção da arca, ainda no versículo de número 7, suas habilidades promoveram 3 coisas fundamentais. Primeiro lugar, dentro da arca da aliança, seria colocado um pote de ouro com maná, tipo da providência divina. Então estes homens, através das suas habilidades, promovem provisão. Segundo, dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu no deserto. A vara de Arão, dentro dos muitos significados que ela tem, um dos principais é promover a soberania de Deus através da escolha de um homem. Através daquela vara, Deus mostrou que é soberano.
e que quando Ele vai chamar alguém, Ele não conta com a opinião alheia, Ele é soberano. É pela soberania de Deus que eu estou aqui. Porque se dependesse do olhar humano, nós não seríamos escolhidos, não. Talvez para outras coisas, mas para ministrar o sagrado jamais. Mas segundo a soberana mão do Eterno, Ele nos promoveu para sermos oficiais do seu reino. A habilidade deles promoveu a soberania divina. Terceiro lugar, dentro da arca da aliança também continha o decálogo, as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, que é a palavra de Deus. As habilidades destes homens promoveram a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, na segunda carta, no capítulo de número 2, verso 15. Ele disse: apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Talvez uma das maiores responsabilidades do obreiro, daquele que foi vocacionado, que Deus deu habilidades, é que ele promova a pregação da palavra. Foi algo que a igreja primitiva fez muito bem. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, Pedro pregou a palavra. Nós vamos ter a vocação de Paulo, que Paulo fez, pregou a palavra. A igreja primitiva promoveu o reino de Deus através da exposição da palavra. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus nos libertou do Egito. Ou melhor, a palavra de Deus foi o meio pelo qual Deus tirou o Egito de dentro de mim, de dentro de você. Se não, vejamos, para Deus tirar o povo do Egito, Ele usou quantas pragas? 10. E para tirar o Egito de dentro do coração do povo, Ele usou 10 mandamentos. Porque através do poder, Deus te tira do Egito. Mas através da palavra, Deus tira o Egito de dentro de você. Nós devemos promover a palavra mais do que nunca. Estamos há mais de 500 anos da reforma protestante. E nunca se viu uma época que são poucos os púlpitos que valorizam a palavra. São poucos os pastores que valorizam a palavra. Mas em meio a todos estes, Deus deu habilidade para esta igreja promover a palavra. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus deu habilidade para promover a palavra. Terceiro lugar, as suas habilidades na construção do propiciatório, a tábua, a tampa, melhor dizendo, que ia sobre a arca da aliança. Eu quero fazer a junção de 2 coisas aqui, que levam sangue em cima das. A primeira é o propiciatório, que era a tampa da arca, onde estavam os querubins. O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele levava sangue, aspergia sobre as 4 pontas do propiciatório. O altar do holocausto também era marcado por sangue. Através do propiciatório e através do altar do holocausto, suas habilidades promovem o acesso à presença de Deus através do sangue. Vamos tornar esta verdade mais clara. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 22, ele disse: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O mesmo escritor aos Hebreus disse que o Senhor Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. No Antigo Testamento, para as pessoas terem acesso à presença de Deus, e não era todo mundo,
Porque no altar do holocausto só ministravam os sacerdotes. No propiciatório só ministrava o sumo. Então, duas categorias de pessoas tinham acesso à presença de Deus através do sangue: sacerdote e sumo sacerdote. E hoje, pastor, hoje, todo crente é marcado pelo sangue. Hoje, todo crente pode colocar as suas mãos sobre o propiciatório, sobre a presença de Deus, e dizer: agora, queira o diabo ou não, eu tenho acesso à presença pelo sangue de Jesus Cristo, que me purificou dos meus pecados. Você tem acesso à presença porque fostes lavado no sangue, porque fostes perdoado pelo sangue, porque fostes purificado pelo sangue. Quarto lugar, na construção da pia, versículo 9: suas habilidades promovem a santidade. Antes dos sacerdotes oficiarem no templo, eles tinham que se lavar. Antes do sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar, ele era purificado. E aí eu me recordo do que disse o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A lavagem na pia de bronze revelava a santidade que o homem precisa para ter acesso à presença de Deus. Nós somos santificados para entrarmos no lugar, no céu de um Deus que é santo. Observe, o Espírito que habita em nós é santo, o Deus que nós servimos é santo, o céu aonde Ele está é santo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, João disse que a nova Jerusalém é santa, porque só entrará lá um povo santificado pela lavagem da água, isto é, pela palavra de Deus. Santificados para ter acesso à presença. As suas habilidades devem promover a santidade. Quinto lugar, na construção do altar do incenso, suas habilidades promovem oração. Apocalipse capítulo de número 5, verso 8. Apocalipse capítulo de número 8, verso 3, a Bíblia diz que o incenso representa as orações. Oh, glória ao nome do Senhor. Que Deus levante líderes, que Deus levante pastores, que conduza a igreja à oração, que Deus levante homens, porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente com habilidade para pregar, tem muita gente com habilidade para doutrinar, mas são poucos os homens habilitados para colocar a igreja de joelho em oração a Deus. Isto é o incenso, são as orações. O homem não é grande quando prega, o homem não é grande quando administra, o homem é grande quando ora. Você não vai encontrar um texto bíblico Deus ensinando ninguém a pregar. No Novo Testamento, você não vai encontrar Jesus ensinando ninguém a pregar. Não tem. Jesus pregava, agora ensinar Ele nunca ensinou. Mas você vai ver no Novo Testamento Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Quando vocês forem pregar, vocês pontuem. Ponto 1, ponto 2. Não. Jesus não ensinou regras homiléticas. Jesus disse: quando fores orar, orareis assim. Porque para Deus, mais importante não é a comunicação que nós temos com os homens. Para Deus, mais importante é a comunicação que nós temos com Ele. Porque a boa comunicação que nós temos com Deus revelará a boa comunicação que nós teremos com o homem.
todo ministério bem-sucedido, ele primeiro é provado no joelho, através da oração. Sexto lugar, através da construção do castiçal, verso 8, suas habilidades promoveram luz. Habilidades que promovem luz. O candeeiro, o castiçal, o candelabro, ele tinha 7 pontas. Era o único meio de iluminação do santuário. Nós sabemos que este candeeiro, este candelabro, representa a igreja. O Senhor Jesus falou isto para João. Em Apocalipse capítulo de número 1, verso 20. Ele disse: os 7 castiçais são as 7 igrejas. A igreja é a promotora de luz. Em Mateus capítulo de número 5, verso 13, Jesus disse: vocês são o sal da terra. No verso 14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem está em mim não anda mais em trevas. Ora, se nós estamos em Cristo, e Ele diz que Ele é a luz, logo eu entendo que nós também somos promotores de luz. Queridos, nós vivemos em uma época de obscuridade, nós vivemos em uma época de trevas, o pecado causa isso. E sabe quem é que tem que raiar no meio de toda essa sombra pecaminosa? É a igreja. Sabe quem tem que promover clareza no meio de todos que estão com a sua mente ofuscada, escurecida, obscurecida? É a igreja. Você é um promotor de luz. As nossas habilidades devem promover luz para aqueles que estão em trevas. As nossas habilidades devem promover clareza para aqueles que estão com o entendimento obscurecido. Nós somos promotores de luz. 8º lugar, através da mesa. A mesa que ficava os pães da proposição. A ideia de pão da proposição significa pão diante da face, pão diante do rosto, porque estes pães ficavam diante da arca, estes pães ficavam diante da presença do Senhor. Através da mesa dos pães, suas habilidades promoveram gratidão pelo pão provido. Gratidão pelo pão que Jesus ensinou na oração, o pão nosso de cada dia. As habilidades desses homens promoveram gratidão pelo pão provido. Mas segundo lugar, eu não deixaria de falar de Cristo quando falo sobre pão, não é? As habilidades destes homens não apenas promoveram o pão que nós vamos na padaria comprar, mas proveram o pão que, segundo João, capítulo de número 6, verso 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. As nossas habilidades, queridos irmãos, é para promover alimento para a alma dos famintos. Promover o pão vivo que desceu do céu. 9º lugar, o versículo de número 11, e eu encerro aqui, diz que eles também fizeram o azeite da unção. Era um azeite aromático, que servia para o incenso, que servia para aspergir sobre as ofertas de libação. Através da produção do azeite, suas habilidades promovem a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Mas tem um detalhe: eles produzem azeite, porque o azeite já havia sido produzido neles. É por isso que o texto bíblico diz: eu os enchi do Espírito de Deus. Glória ao nome do Senhor. É por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, pastor.
Porque através da presença dele em nós conseguimos levar mais alguém para ser cheio. Eu não posso encher ninguém, mas eu posso dizer o caminho para alguém ser cheio. Qual é o caminho, pastor? E a igreja primitiva esteve 10 dias diante de Deus em oração. E em Atos capítulo 2 diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles enquanto oravam. E aí aqui eu respondo a pergunta que eu havia feito anteriormente: por que no século 21 nem todos são cheios do Espírito Santo? É porque nem todos oram, é porque nem todos estão curvados diante de Deus, dizendo: Deus, enche-me do teu Espírito, enche-me do teu azeite. Eu preciso promover a ação do Espírito Santo em nós. Fique de pé comigo nesta noite.